comigo lá em João capítulo 4, a gente vai ler alguns versículos e bora junto estudar e meditar uma palavra. Eu creio que Deus vai ministrar o teu coração. Nós estamos hoje no terceiro capítulo da série, terceiro e último capítulo da série sobre One Love, que é o tema do ano que nós estamos falando sobre One Love, sobre o ministério profético, sobre os dons do Espírito e sobre viver de forma sobrenatural, sobre ver a Deus e manifestar aquilo que nós estamos vendo. Todos veem a Deus e todos aqueles que veem a Deus manifestam a Deus também. Então eu quero te encorajar a entrar com tudo, mergulhar de cabeça naquilo que Deus tem para esse tempo. Bora lá então. João capítulo 4, versículo 4 ao 7 diz assim: e era necessário que ele passasse, ele quem? Jesus. Era necessário que ele passasse por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chegasse em Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus, cansado da viagem, se assentou junto à fonte, e por volta do meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Beleza? Feche seus olhos, vamos orar, peça concentração. Eu acredito, a Bíblia diz, e eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz eu acredito. Se a Bíblia diz que no fim de todas as coisas vai dar tudo certo, eu creio na palavra de Deus. Eu quero te encorajar a crer na palavra de Deus. E eu acredito em tudo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, hoje à noite nós vamos ministrar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a história de Gravataí. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, pede: Jesus, eu preciso dessa palavra. Eu preciso do que vai ser ministrado nessa noite. Tira todo o problema, todo o pensamento ruim, todos os dardos do inimigo, todas as coisas que tiram a minha concentração. Eu oro por isso. Diga isso a Jesus. Eu vou orar aqui e você vai orar aí. Senhor, nós oramos. Nós declaramos aqui, Jesus, como filhos que somos, amados do Senhor. Nós queremos viver algo poderoso nessa noite. Nós já vivemos algo glorioso durante o momento do louvor. Nós sabemos que o Senhor ministrou o nosso coração. E nós sabemos que o louvor não só preparou uma terra fértil, nós não queremos nisso, nós queremos que nós adoramos ao Senhor e isso já basta. Mas nós queremos também que a Tua palavra é poderosa e o Senhor está nos conduzindo agora. Portanto, Espírito Santo, nós nos colocamos aqui como cativos, a voz dos céus, a voz de Deus, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos fluir naquilo que o Senhor deseja, para que nós possamos cumprir a agenda dos céus nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amigos, eu tinha um grande amigo que era um cara muito próximo meu, um cara querido, andei com ele muitos anos, e eu amava muito esse meu amigo, meu irmão, e um cara muito querido, gente boa, gente fina, daqueles que a gente chama e diz que é um amigo mais chegado que um irmão, sabe? Aquela pessoa que você pode contar e aquela pessoa que você anda junto, era muito legal. E isso aconteceu durante a adolescência, depois no início da fase adulta, já depois de casado. Eu lembro muito bem, e até que ele casou com uma pessoa e nós continuamos muito próximos, e nós éramos muito amigos e continuávamos muito amigos, até que chegou um determinado dia que ele cometeu um grande erro, mas um grande erro, o erro. E esse erro não foi comigo, mas foi com uma pessoa que nós amávamos. E esse erro revelou uma grande falha de caráter. Uma grande falha de caráter desse nosso amigo. A falha de caráter dele era tão profunda, tão intensa, tão extensa e tão larga que eu cheguei à conclusão de que esse cara, ele viveu uma farsa boa parte da vida dele, inclusive na nossa amizade. E isso nos decepcionou muito, nos entristeceu muito o nosso coração. Eu e a Jéssica ficamos aos cacos, além de nós termos que juntar os cacos dos demais que ficaram e eram amigos desse nosso amigo, que também igualmente se decepcionaram. E nós, como líderes, pastores, amigos que estávamos ali, nós também estávamos fazendo esse processo de juntar os cacos. Mas uma coisa que eu não queria fazer era conversar com ele. Eu não queria olhar na cara dele. Depois de algumas semanas dos fatos descobertos e ocorridos,
Eu não queria olhar na cara desse meu amigo e eu estava assim reticente, não estava muito afim de fazer isso, e ele também aparentemente não queria fazer. Ele não queria me enfrentar, não queria olhar os meus olhos, e eu também não, porque enfrentar problemas dói, enfrentar problemas é difícil, enfrentar problemas é coisa de gente adulta, enfrentar problemas dá cansaço, resolver os problemas não são tarefas fáceis de se fazer. E eu lembro que um dia eu estava saindo de casa, e eu saí de casa caminhando, e eu entrei numa rua longa, assim, ela tem, pelo menos da onde eu morava até a avenida onde eu iria dobrar, tinha cerca de 700 metros, e eu comecei a caminhar em direção àquele lugar, e aí eu estava mais ou menos na metade do caminho, uns 300 metros, quando eu vejo lá na ponta alguém entrando na rua, e a rua vazia, um sol rachando, eu olho, e era o bendito do meu amigo vindo na minha direção. Como negar 20 anos de amizade, ou 15, sei lá, de amizade, como negar isso? Como simplesmente olhar para ele e fazer assim, e aí? Impossível! Quando ele veio na minha direção, passou um filme na minha cabeça, eu pensei, o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu estou tão triste com ela, não sei nem como expressar aquilo que eu estou sentindo. E eu fiquei pensando o que passava pela cabeça dele, sabe? E aí eu lembro que eu nunca esqueci das muitos momentos legais que a gente viveu na vida, teve só um momento que a gente viveu triste e foi esse, juntos. E eu lembro que eu olhei bem no olho dele, olhei assim, aí como é que tu tá e tal, ele olhou para mim assim e só disse assim, me perdoa. E eu disse, legal, te perdoo, tá tudo bem, meu coração tá tudo bem, no coração das pessoas, né? Eu não tinha sido diretamente afetado pelos problemas que ele gerou, mas eu tinha obviamente ficado muito decepcionado. E ele seguiu o caminho dele, e eu segui o meu, e a gente nunca mais teve uma amizade próxima, porque eu entendo que isso é bíblico, que quando você perdoa alguém, você não é obrigado a andar com alguém, né? Você perdoa alguém, você libera essa pessoa, o seu coração é liberado, o coração dela também é liberado, e ela pode viver a vida dela e você pode viver a sua, você pode viver tranquilo a sua vida, e nada mais te impede de viver aquilo que você quer viver distante dessa pessoa. Aqui nós temos uma história em João capítulo 4, extraordinária, que fala sobre um homem chamado Jesus, não sei se você já ouviu falar, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava desejando ir até uma cidade, e os discípulos ao seu redor estavam dando para ele algumas rotas, pegaram o Google Maps na mão e começaram a dizer para Jesus, olha Jesus, eu acho que o melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele, e eles começaram a dizer para Jesus qual que era a melhor rota de se fazer, até que eles chegaram à conclusão de que Jesus precisava caminhar cerca de 6 quilômetros para chegar no seu destino. Na verdade, os discípulos queriam evitar um atalho conhecido daquela época. Existia um atalho conhecido que, ao invés de caminhar 6 quilômetros, eles caminhariam somente 3 quilômetros. Só que nesse atalho eles passariam por uma cidade chamada Samaria. Samaria era conhecida como uma cidade de pessoas que eram adversárias dos judeus. Jesus e os discípulos eram judeus e todos eles, em tese, religiosos que seriam, deveriam se desviar da sujeira. Porque é isso que a religião muitas vezes nos ensina. E é isso que estava na cabeça dos discípulos. A religiosidade faz com que muitas vezes nós desejemos nos afastar, e talvez o meu eu religioso, o meu eu procrastinador, também estava fazendo isso com o meu amigo. Eu estava desejando empurrar com a barriga, empurrar para frente um problema, não estava tentando enfrentar e estava tentando simplesmente jogar para frente um problema que eu deveria resolver. Só que Jesus, então, no texto de João capítulo 4, o texto diz, era necessário que ele passasse por Samaria. O texto está dizendo o quê? Que apesar de os discípulos desejarem evitar o lugar da sujeira, evitarem o lugar perigoso, evitarem andar por um lugar onde havia um povo que eles, em tese, os religiosos odiavam, Jesus estava insistindo com os discípulos que eles deveriam sim pegar esse famoso atalho, mas não porque Jesus queria atalhar um caminho, mas porque ele precisava cumprir uma missão ao longo desse caminho. E muitas vezes é assim conosco. Deus muitas vezes sopra o nosso ouvido, mas a gente, na nossa vida confortável, a gente simplesmente empurra para frente, joga para frente, ou simplesmente procrastina aquilo que nós sabemos que é certo. Que Deus está dizendo para nós, é certo, é a forma certa de se viver a vida. É isso que eu estou te chamando para viver, mas você fica procrastinando, empurrando para frente, você fica com um certo tipo de pensamento socrático, achando que talvez no último dia da sua vida você vai dizer sim para Jesus, Jesus vai te levar para o céu, e basta, mas não, o que Deus não está buscando uma relação binária de sim ou não, você foi salvo sim ou não, Deus está procurando um relacionamento.
Muitos de nós estamos buscando salvação. Deus não quer te salvar, Deus quer te amar, Deus quer andar com você, Deus quer andar de mãos dadas com você, Deus quer sonhar com você, Deus quer ter propósitos com você. Amém? É isso que Deus quer. E a gente muitas vezes fica desejando ser salvo, porque na nossa mente religiosa nós queremos uma realidade que Deus não está necessariamente nos dizendo que deveria ser o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida é estar com Deus. A salvação nada mais é do que estar com Cristo eternamente. Por isso que existe aquela velha frase de efeito da internet, que a gente fala, que muitas vezes a gente fala e pensa, pô, se eu não consigo orar nenhuma hora, como posso eu ficar com Deus, Dani Cruz, eternamente lá junto com os anjos adorando ao Senhor Jesus? É uma frase meio forte, né? Eu acho meio chato falar essas coisas, mas ela tem um fundo de verdade. Queremos estar com Jesus, queremos ser salvos, mas no fundo nós só queremos um passaporte. E quando Deus está nos dizendo, ei, eu não tenho um passaporte para te dar, eu tenho uma vida comigo, que é o que mais importa. Ao teu lado existem delícias perpétuas, diz o salmista, a alegria de estar com Deus. Eu preguei aqui sobre o inferno, e todos puderam compreender, e eu talvez um dia pregue de novo essa mensagem, que o inferno não é necessariamente um lugar governado pelo diabo, mas é um lugar onde você vai ter que se suportar eternamente, porque o inferno ele foi feito para destruir o diabo. Tem gente que acha que vai para o inferno e vai ser atormentado com alguém com chifres lá e um tridente vai ficar batendo em você. Não, o diabo ele é o alvo do inferno. O inferno não foi feito para os seres humanos, ele foi feito para o diabo. O diabo sofre no inferno. E o ser humano que se coloca nesse lugar sofre igualmente, porque é um lugar onde você vai ter que suportar a sua própria voz. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e não se aguenta? Você vai imagina você passar a eternidade não se aguentando, até que sobre somente um resmungo de tristeza, o que a Bíblia chama de pranto e ranger de dentes. É você olhando no espelho todo dia sem a presença do Espírito. Alguém sem a presença do Espírito é insuportável. Você pode ser suportável por 10, 15 ou 20 ou até 80 anos, mas você eternamente é insuportável sem Deus. Isso é o inferno. Esse é o lugar do inferno. O texto ele é emblemático porque ele traz algumas características extraordinárias. Primeiro, ele fala, aqui João capítulo 4, ele fala uma coisa legal, ele diz assim, era por volta do meio-dia. João ele estava dando um horário porque esse horário era importante. Todas as mulheres quando iam até aquele lugar que era um poço onde se pegava água, essas mulheres iam logo cedo de manhã, a hora zero que eles chamam, ou às 6 da manhã. Às 6 da manhã as mulheres estavam lá juntando a sua água, capturando aquilo que precisavam para o seu dia, voltavam para o seu lar com a água que precisavam. Esta mulher samaritana estava lá ao horário do meio-dia. O que essa mulher fazia lá não era um detalhe. Obviamente, pelo contexto que nós podemos ver ao longo dessa passagem, nós compreendemos que essa mulher, na verdade, o meio-dia para ela era um lugar de fuga. Era quando ela fugia do olhar dos outros, era quando ela fugia da atenção dos outros, era quando ela fugia da capacidade dos outros julgar ela. E muitas vezes nós estamos vivendo exatamente dessa forma, buscando lugares, buscando os nossos meio-dias, lugares onde a gente se esconde, lugares onde fica confortável para nós, e nós temos aprendido com Jesus que o lugar confortável não aponta para Jesus, porque todo aquele que é crente, em nome de Jesus, compreenda isso, receba isso com alegria no seu coração, todo aquele que é crente, ou ele está vivendo algo desconfortável na sua vida, ou está errado, amém? Ou está desconfortável ou está errado, por quê? Porque nós estamos sendo conformados à imagem e à semelhança de Jesus. Se não está desconfortável, significa duas coisas: ou você não entendeu nada e está muito longe e está só vivendo um pseudo-evangelho, ou você está tão próximo de Jesus que não tem muito mais o que mexer aí. E eu acho que a opção primeira é muito mais fácil. Mas talvez você seja alguém muito próximo de Jesus, muito próximo, talvez. Era meio-dia, o horário do esconderijo, o meio-dia o horário em que muitos de nós nos escondemos. E talvez muitos aqui estejam vivendo esse momento de meio-dia, esse momento de esconderijo, esse momento em que prefere o sol do meio-dia, o sol que racha, ao invés de simplesmente encarar os olhos e os olhares do julgamento alheio.
Talvez você seja essa pessoa que olhou e encontrou nesse lugar que ninguém mais quer, que era o horário que eles faziam a famosa siesta, ou o horário em que os animais procuravam as sombras. Talvez esse tenha sido o horário que você encontrou para se esconder. Muitos estão vivendo exatamente essa realidade nesse tempo, se escondendo porque sabem que Deus tem um chamado gigante, que Deus tem um chamado enorme, que Deus deseja que você viva algo extraordinário, mas tem se escondido do Evangelho, se escondido da palavra, tem fingido que não ouve, simplesmente para continuar vivendo a sua vida e se escondendo no horário do meio-dia. João 4,4 diz: era necessário que ele passasse por Samaria. A palavra necessário, meus amigos, aqui nessa tradução, necessariamente era algo obrigatório, mandatório, mas também tem uma característica aqui. Essa necessidade, ela também tem uma origem em uma necessidade divina, uma necessidade espiritual. Não era só uma necessidade logística, Deus ali estava trazendo. João, na hora de escrever esse texto, ele estava dizendo, existe uma necessidade espiritual, uma necessidade divina de trazer esta mulher, de Jesus encontrar esta mulher no horário do meio-dia. Existe algo que vai acontecer a partir do momento que houver esse encontro, e por isso Jesus não estava escolhendo estar longe da sujeira, porque não é isso que Cristo faz. Tem gente que acha que precisa estar preparado para encontrar Jesus. Quantas vezes eu estou conversando sobre batismo com pessoas e a pessoa diz assim: eu não estou preparado. Mas a verdade é que você nunca vai estar preparado, não existe estar preparado enquanto Jesus não voltar. Nós ainda estamos buscando esse lugar, nós ainda estamos buscando a nossa transformação, ainda estamos buscando estar mais próximo de Jesus. Não existe esse lugar de perfeição e nós precisamos nos conformar com isso, compreender isso, entender que Deus está fazendo um processo de transformação, um processo de mudança, um processo em que nós estamos crescendo. Então Deus não está buscando, e eu quero que você guarde isso no seu coração, para nós começarmos a aprofundar um pouco mais esse texto. Deus não te busca quando você está pronto, Ele vai também lá no horário do seu meio-dia, no horário em que você está se escondendo, no horário em que você está fugindo. Na verdade, se nós olharmos para as Escrituras, Deus ama alguém que está se escondendo. Deus ama alguém. E tem uns aqui que eu olho a carinha de vocês e eu sei que são os queridinhos de Deus. Eu não sei mais por quanto tempo será assim, mas são os queridinhos de Deus que Deus insiste, meu Deus do céu. Deus insiste em chamar. Você está lá na sua casa, você recebe um story, você recebe uma mensagem de algum amigo, você está lá na sua casa e simplesmente alguém fala alguma coisa para você, você simplesmente está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e alguma coisa acontece e você sente que Deus está te chamando, e você sim é um queridinho de Deus, porque Deus insiste em você no horário do seu meio-dia. Agora talvez seja hoje o dia em que você diz sim, definitivamente para Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Qual é a origem do coração dessa mulher? Muitas são as origens que podem nos levar a esse lugar de esconderijo, esse lugar de fugir, de estar no olhar de todos, esse lugar de fugir, de estar no centro das atenções. Muitos são as coisas que podem acontecer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o poço de Jacó era um poço mega estimado. O poço de Jacó é famoso. Para os samaritanos era um lugar sagrado. Eles até acreditavam que no poço era um lugar de adoração. O poço, ele foi passando de geração em geração. Então era um ambiente em que havia nesse lugar um certo olhar de que aquele lugar era um lugar de encontro, de adoração. Era um lugar legítimo, não era um lugar qualquer. Era um lugar de encontros espirituais também. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Isaac encontrou Rebeca num poço. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que Jacó encontrou Raquel num poço. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que Moisés encontrou Zípora num poço. Todos esses homens e mulheres se encontraram e um grande romance se formou nesse lugar. O poço nada mais era do que um grande Tinder daquele tempo, Dani Cruz. Obviamente não assim, mas era um lugar de encontro, de relacionamentos. Como é que é o nome? Tem mais um aplicativo aí, como é que é o nome? Só para pegar os desviados. O poço era um lugar de romance.
Aquela mulher, talvez no horário do meio-dia, ela fugia do ambiente onde havia outras mulheres, porque talvez ali naquele lugar ela encontraria um homem que poderia mudar a história dela. E de fato encontrou um homem que mudou a história dela. Amém? Amém, glória a Deus. O poço era um lugar legítimo. E o que eu quero dizer para você é que de fato é. Muitas vezes nós estamos buscando coisas em lugares legítimos. Estamos nos colocando atrás de coisas que são legítimas, coisas que são boas, a vida da família, a vida da carreira, a carreira profissional, o nosso status, a nossa capacidade, a nossa saúde, tantas coisas que são legítimas. Muitas vezes essas coisas legítimas, elas são o nosso poço, são coisas boas, mas elas não são toda a história. São coisas que são importantes, mas não são tudo. Lá em João 4, lá no versículo 13 diz: Jesus lhe disse: todo o que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está dizendo, existe uma fonte, a fonte de Jacó, a fonte do encontro. Essa fonte, ela é legítima, ela é importante, mas existe uma fonte mais importante. Existe uma fonte que deve vir antes de todas as demais. E essa fonte tem um nome, é Jesus. Essa é a fonte. E por isso muitos de nós estamos procurando o horário do meio-dia, muitos de nós estamos fugindo de Deus, porque estamos buscando a fonte errada. É bonita a sua fonte, sinto te informar, mas não é a principal. Você está buscando tantas coisas, mas não é a principal. Existe algo que vem antes, e é Jesus. Jesus não quer estar em primeiro lugar, eu já disse. Jesus está em tudo. Ele é tudo em todos, como diz as Escrituras. Então não importa o quanto você vai ter de grana, o quanto você vai ter de recursos. Não importa se você levou o seu cântaro, que era o instrumento que ela levava para encher de água. Talvez você leve o seu cântaro e encha de água. Mas ainda assim existe uma sede. Essa mulher tinha instrumentos, ela tinha corda, ela tinha o cântaro, ela tinha as ferramentas certas, mas ainda faltava uma coisa. Essa mulher, em determinado momento, agora começa a falar com Jesus e eles começam a trocar uma ideia. E Jesus lança uma frase para ela, ele diz para ela que ela deve, lá no versículo 16 diz assim: vá lá e chame o seu marido. E ela simplesmente diz que eu não tenho marido. E Jesus diz, muito bem, esse que você está não é seu, e você ainda teve outros 5. Jesus está dizendo para essa mulher, está trazendo à tona para essa mulher a realidade da vida que ela estava vivendo, uma vida de buscas, diversas buscas por coisas que não estavam necessariamente preenchendo um vazio. Existia um cântaro cheio, mas existia uma alma vazia. Ela tinha todas as ferramentas, meus queridos. Ela tinha muitas vezes, ao longo de todos esses novos casamentos pelos quais ela passou, ela tinha, talvez a cada casamento, uma cama nova, uma casa nova, uma nova alegria, mas uma esperança velha. É o vinho novo em odres velhos. 5 novas camas, ou 6 na verdade, porque esse que você tem agora, segundo o que Cristo disse para ela, não era o esposo dela. 6 casamentos, 6 enroscos na vida dessa mulher. 6 camas, 6 realidades, 6 casas, 6 momentos, 6 estruturas. Nenhum deles conseguiu trazer novas esperanças para essa mulher. Portanto, meus amigos, o que ela estava vivendo não era uma questão de poço, não era uma questão de lugar, não era a legitimidade desse lugar. O problema não era o poço, mas era que ela estava buscando uma nova identidade, onde essa identidade não mora.
buscando e colocar e firmar a sua identidade num lugar que não é onde Deus desejava que ela colocasse. E é isso que muitas vezes nós crentes agora em 2026 estamos fazendo, colocando a nossa identidade em coisas, em pessoas, fixando o nosso olhar para situações, olhando para coisas ao nosso redor e esquecendo Cristo que nos chamou para uma nova vida e uma nova realidade espiritual. Além disso, meus amigos, além desse poço que é legítimo, existe uma segunda coisa que fez com que essa mulher chegasse nesse lugar, e foi uma certa arquitetura engenhosa do inimigo. Imagine alguém e talvez essa seja a realidade sua aqui nessa noite, alguém que ouviu a vida toda, durante a sua infância, durante a sua adolescência, palavras que, ao invés de serem palavras de afirmação, são palavras que te diminuem, palavras que te enfraquecem, palavras que fazem com que você seja e se sinta inferior às demais. É muito provável que essa mulher, a cada relacionamento, a cada vez que ela passava por uma situação difícil, ela estava, ao chegar naquela cidade, que era Samaria, ela enxergava naquela cidade uma câmara de vozes que ecoavam ao redor dela, até que ela se sentia oprimida por aquelas vozes, de tantas vezes que ela bateu nos mesmos lugares. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você já bateu tantas vezes em tantos lugares que o mundo ao seu redor se tornou uma câmara de vozes de acusação, em que você se sente culpado, você se sente simplesmente enfraquecido e já não sente mais que tem forças para lutar. E muitas vezes é isso que o inimigo faz. O inimigo não destrói com golpes evidentes, mas ele destrói com narrativas sutis. Pequenas narrativas que são construídas na sua mente, no teu coração, e que você vai fundamentando e vai dando voz e vai dando capacidade. E muitos de nós têm feito isso nesses dias, olhado para as realidades ao nosso redor e simplesmente tem dado vazão para essas realidades e dito e reafirmado coisas que não são de Deus, ao invés de olhar para a realidade ao nosso redor e ter um olhar de fé. Um olhar de fé e dizer: Deus vai mudar a situação do Brasil, Deus vai mudar a situação da minha família, Deus vai mudar a situação da minha casa, Deus vai mudar a situação dos meus pais. Não, mas o que nós temos muitas vezes é um olhar negativo sobre as coisas, um olhar triste, e você vai dizer: não, mas eu sou só realista. Não, talvez você seja só alguém que não consegue ter uma palavra de fé, e talvez esse seja o momento de Deus ministrar o teu coração, para você sair desse lugar com o coração cheio de fé, para declarar palavras. Não é confissão positiva, mas é você ter fé, olhar para as coisas e crer que Deus pode sim mudar a tua realidade, em nome de Jesus. Lá em Efésios 6,12 diz que porque nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não são contra coisas físicas ao nosso redor, mas são contra as tentativas do diabo de minar a nossa mente e fazer com que nós abracemos as narrativas que são colocadas contra nós. Se nós só parasse aqui, nesse momento, nós temos uma narrativa muito ruim das coisas. Cristo vai até o poço, encontra uma mulher que provavelmente ouviu vozes ao longo de uma vida toda de diversos erros que aconteceram. Cristo está ali junto com aquela mulher, ele acaba de dizer para ela que ela está lá no seu 6º relacionamento. Essa mulher está ali buscando algo legítimo, mas não era o que realmente importava. Até aqui essa história é uma grande catástrofe, ela não nos traz uma esperança. Mas aqui, essa história se conecta com aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse lugar. Exatamente aqui nós temos um turning point, onde nós realmente enxergamos um movimento poderoso, profético de Jesus. Jesus, ele é, e nós sabemos que ele é, a manifestação de todos os ministérios. Jesus é mestre, Jesus é pastor, Jesus é profeta, Jesus é todos os ministérios, ele possui sobre si todos os dons. E nesse exato momento aqui, Jesus está manifestando o ministério profético, porque esta mulher não entendeu e ela não compreendeu a magnitude daquele que estava à sua frente, mas ela foi entender quem ele era e a quem ele acessava
Quando ele disse para ela: você diz a verdade, realmente você não tem marido, esse que você está não é seu, e você já passou por 5 casamentos. Quando Jesus larga essa para ela, ela olha para ele e diz: ei, agora eu vejo que você é um profeta. Porque quando alguém encontra alguém que consegue ter uma visão do céu, automaticamente essa pessoa percebe que existe algo profundo e espiritual na vida dessa pessoa. E se não é isso exatamente que nós estamos buscando nesse lugar, manifestar aquilo que Deus está falando e aquilo que Ele está fazendo nos céus. Eu quero encorajar você, meu amigo, assim como diz no texto que nós temos usado aqui: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Eu quero te encorajar a buscar os dons nesses dias. À medida que o caos impera e aumenta nessa terra, lá fora, aqueles que estão clamando por uma transformação na sua vida serão transformados à medida que estão entrando em contato com pessoas que vivem e que se movem, que enxergam o sobrenatural de Deus. E esse alguém está aqui na minha frente, esse alguém é você. É você que se move, é você que enxerga o sobrenatural de Deus. Para quem é mais supersticioso, Jesus ele fala que aquela mulher estava com o 6º homem. Portanto, ele seria o 7º que ela encontrava. Tem crente evangélico supersticioso, mas na cultura hebraica, amém? Na cultura hebraica, o 7 era o símbolo da completude, porque na cultura hebraica, o 7 indicava a perfeição da criação. Isso permeava a cultura hebraica. Lá no Talmud, que é os escritos dos judeus, estressando, abrindo, escrevendo sobre o Pentateuco, lá eles abrem mais esse tema, falando sobre isso. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, para nós o 7 é só mais um número. Jesus é suficiente, amém? Porque o que tem de crente supersticioso não é pouco. E no nosso meio está cheio de gente assim. E Deus vai libertar todos, em nome de Jesus. Todos os demônios vão embora da superstição desse lugar. Jesus é o 7º homem, mas Jesus joga com a superstição alheia. Ele joga com isso. Ele é o 7º homem. Aquela mulher podia estar pensando: chegou o cara da plenitude. Chegou o cara da completude, chegou o cara que vai cumprir, e de fato foi. De fato, Jesus era o profeta esperado para essa mulher. E Jesus, ele se coloca numa posição extraordinária e ele nos dá algumas lições de como se move o ministério profético, em nome de Jesus. Ele mostra como se move. Primeiro, ao encontrar essa mulher, ele diz para ela: me dá uma água. Agora você imagina ele, o grande profeta, diante daquela mulher. E talvez, nós não temos ideia da diferença social que existia. Um homem encontrar uma mulher e estarem sozinhos, porque minutos antes Jesus tinha dito para os discípulos: vocês vão para a cidade, vão lá, vocês vão buscar uma marmita para vocês comerem, vão, deem os seus pulos aí, dão um jeito. E Jesus foi sozinho para o poço. Quando ele chega no poço, está ele e a mulher. A reação natural de Jesus, 2 judeus, um homem e uma mulher, era sequer conversar. Agora de um judeu com uma samaritana era sequer estar perto. Tanto é que ela se assusta que ele conversa com ela. E não só ele se aproxima, mas ele pede água. Significa o quê? Que Jesus está se colocando numa posição de humilhação. Jesus está nos ensinando nas entrelinhas que o ministério profético não é um ministério de imposição, não é um ministério de sobreposição, não é um ministério que leva alguém a ser o herói, mas é um ministério que começa uma conexão pela humilhação. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O ministério profético é um ministério de humilhação. Jesus, tendo sobre si toda a glória do mundo, olha para aquela mulher e diz, quebrando todas as barreiras sociais: me dá uma água. Me dá uma água. Jesus se coloca num lugar de vulnerabilidade, porque antes de você falar para alguém, porque tem gente que acha que é só chegar e falar, né? Eu falo na cara mesmo, eu falo na cara, Deus fala comigo, eu falo na cara, irmão lá está pecando, está errando, eu chego e falo, eu falo na cara. Amém, meu querido? Só não está na Bíblia. Amém? Estamos juntos?
Estamos juntos? Só não é Jesus. É tudo menos Jesus. Mas eu falo e falo certeiro. Amém. A Bíblia está cheia de falso profeta. Está cheia de gente que fala e manifesta aquilo que Deus não está falando. Jesus é gentil. Ele é amoroso. Ele é assim com você também. Jesus, ele não vai chegar para te acusar e te dizer: ei, olha aí o que você está fazendo, olha aí, ó. Você é alguém que vive uma vida aí de qualquer jeito, olha aí, ó. Jesus, ele te dá, ele faz o que ele fez com essa mulher. O profético, ele aproxima, ele se conecta, ele é comunitário, como nós lemos nas Escrituras. Antes, todos os homens que estiveram com essa mulher foram embora. Cada uma dessas vozes chegou e saiu. Enquanto cada uma dessas vozes foi embora, a que sempre fica é a de Jesus. Jesus é a voz que fica. O profeta dos profetas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, declarando sobre todos e nos demonstrando como é viver o ministério em humildade. Se isso não é uma grande lição para nós. Mas Jesus não para na gentileza, obviamente. Jesus, ele dá um passinho a mais. E ele fala ali no versículo 16: vá, chame seu marido, volte aqui. E a mulher respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos você teve, e o que agora você tem não é teu. Isso você disse com verdade. Jesus agora não está acusando, ele está dizendo e trazendo um diagnóstico sobre a realidade presente. Ele não está dando uma sentença para essa mulher, nem está condenando, mas ele está dizendo, e sequer está dizendo: você é pecadora. Ele está trazendo uma realidade que era latente e que aconteceu, e naquele exato momento aquela mulher se tocou da sua realidade. E tanto ela se tocou da sua realidade que você, ao ler o texto de João capítulo 4, existe uma virada muito estranha, que nós, na nossa compreensão, nós não entendemos. Jesus, quando ele fala isso, do nada o texto vira, parece até que foi enxertado o texto ali. Do nada o texto dá uma virada e ela começa a falar de adoração. Começa a falar em adoração lá, vocês adoram lá, ele adora aqui. Sabe por que ela estava falando isso? Porque no exato momento em que Jesus fala sobre os casamentos anteriores, os relacionamentos anteriores, aquela mulher entendeu, segundo a sua cultura e a cultura judaica, que ela precisava fazer ainda uma expiação. O que é a expiação? Ela precisava pegar um animal, ou ela precisava pegar uma oferta e entregar num lugar, e isso era adoração naquele tempo. Naquele tempo a adoração era você pegar uma oferta e entregar no altar e dizer: ó, está aqui a minha adoração, está aqui o meu sacrifício, está aqui a minha entrega. Então ela estava automaticamente dizendo, ela era como quem diz assim: Jesus, ok, você está falando uma verdade, eu realmente cometi diversos erros, onde eu vou para agora consertar isso? Vocês dizem que eu tenho que ir a Jerusalém, e eu estou dizendo, e nós entendemos que é aqui, nesse lugar que nós devemos fazer isso. Automaticamente ela recebe no seu coração. E por que Jesus faz isso? Para demonstrar a graça de Deus, nós precisamos compreender o tamanho do nosso pecado. Para compreender a graça de Deus, nós precisamos entender e mergulhar no tamanho e na profundidade do nosso pecado. Por que tem muito crente soberbo, muita gente que acha que é a última bolachinha do pacote, gente que ainda acha que só porque tem um talento, tem um dom, tem uma capacidade, acha que está acima e é superior às demais, quando na verdade a Bíblia nos ensina que nós temos que olhar para as outras pessoas como fossem superiores a nós mesmos. Por que existem pessoas assim? Porque essas pessoas ainda não entenderam ainda a magnitude do seu pecado, a distância que elas têm de Deus. À medida que nós caminhamos na graça de Deus e compreendemos o amor de Cristo por nós, a única reação e a única medida possível para alguém que compreende o tamanho da sua miséria é a humilhação e a gratidão pelo tamanho do amor de Deus. É isso. Só que ao mesmo tempo Jesus olha para frente. Jesus olha para essa mulher e diz, ela fala para ele: então eu vejo que você é profeta, nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem, lá no versículo 19, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: mulher, pode acreditar, vem a hora, e aqui vem um texto conhecido, versículo 21, mulher, vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, versículo 22, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui nesse exato momento, ele estava mostrando para essa mulher o seguinte: vocês acreditam que adorar a Deus e entregar uma oferta a Deus é aqui nesse monte. Nós, judeus, acreditamos que é lá em Jerusalém, mas vai chegar um momento, e esse momento já está próximo, em que você pode adorar a Deus em espírito. Jesus está dizendo para essa mulher: você pode também ser alguém que adora a Deus, porque essa é a função também de alguém que se move no ambiente profético. Ela olha para as pessoas e ela não só vê aquilo que as pessoas estão fazendo, mas Deus também dá a ela a capacidade de olhar para frente, de ter olhos de fé sobre aquilo que vai acontecer. Jesus está dizendo para essa mulher: ei, você também pode adorar a Deus. Não é como você, que muitas vezes, e não é como eu, muitas vezes, que olho para alguém e a única profecia que eu tenho aí, essa pessoa está cometendo algum erro, alguma coisa na sua vida. Não, Jesus está ensinando que você pode olhar para alguém e dizer: ei, tem alguma coisa aí que está acontecendo, e talvez isso não glorifique a Deus, mas existe algo glorioso que vai acontecer, e eu já posso ver, está aqui. Você pode ser um adorador, está aqui. A sua vida pode ser mudada, está aqui. Você pode viver algo transformador, está aqui. Você pode ser curado, está aqui. Você pode ser alguém que muda a sua cidade, está aqui. Você pode ser alguém que vive para a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo, que essa mulher pode ser uma evangelista, que essa mulher pode adorar a Deus. Jesus está quebrando todos os paradigmas. Quando nós nos movemos num ambiente profético, meus queridos, toda a cultura cai. Nós estamos dizendo: eu estou vendo o céu, mas o que sobrou foi só a nossa religião. Jesus andava com mulheres, ele foi sustentado por mulheres. Sabe, eu vejo na internet uma pessoa escrever assim: vocês não estão preparados para essa conversa. E a gente não está mesmo. A gente não está preparado para várias conversas ainda. Nós estamos vindo no culto procurar uma bênção e que Deus nos abençoe. Estamos procurando um culto que seja gostosinho. Eu quero um culto gostosinho, que o Jorege cante uma musiquinha numa nota que eu consiga cantar. Estou vindo num culto porque eu preciso ter um encontro com Jesus. E ao mesmo tempo Deus está querendo equipar uma igreja para ser profética. Uma igreja que se humilha, que olha para a cidade e diz assim: cidade, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus, eu quero me humilhar como Jesus, eu quero pedir um copo d'água para quem eu sei que eu posso dar aquilo que flui em mim, que é o rio de água viva. Meus amigos, a profecia é a voz de Deus dizendo quem você é quando Ele olha para você. Isso é a profecia coletiva, abençoadora. Você também pode ser essa voz. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, ele diz: porque todos poderão profetizar, um por um, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos nesse lugar, nessa casa, podem ser homens e mulheres que se humilham e se conectam. A questão é se você quer. O melhor, sabe o que eu quero? Eu sinceramente, eu vou dar real para vocês. Eu quero ir na igreja para ganhar alguma coisa. Eu também quero, Cris. Eu preciso. Queria mais dinheiro. Queria viajar, sei lá, dar a volta ao mundo. Queria só pegar um barquinho e fazer que nem eu vi. Teve um ator da Globo que ele deixou de ser ator. Eu vi ontem a reportagem. Eu lembrei dele porque eu via ele na Malhação. Eu sou esse tipo de pecador. E aí esse cara que era lá da Malhação, eu nunca mais tinha visto dele. Aí eu vi a imagem dele assim, eu parei para ver a notícia e eu descobri que ele vive num veleiro. Eu pensei: que vida, cara. Chegou a me brilhar os olhos. Meu Deus, vou estar livre dos crentes e tudo. Porque a vida da igreja é isso. Deus nos chama para viver. Deus não te chamou para viver num veleiro. Deus te chamou para viver a vida da igreja. A Bíblia de ponta a ponta nos chama a viver essa realidade. A vida da igreja é fluir nos ministérios. A ênfase que Deus está nos dando no ministério profético, que é o ministério da humilhação, de nós olharmos uns para os outros e nos dizermos uns aos outros: eu dependo de você.
eu caminho com você, eu conheço a sua história, eu te amo e por isso eu fluo, por isso eu me humilho, me coloco nesse lugar de apontar um destino, não como quem é o guru da igreja, mas como quem diz, eu estou aqui para apontar para Cristo, para te amar e para te mostrar que existe um Deus que te ama. Olhe para Jesus. Você pode sim, meu irmão, ser a voz que transmite a realidade dos céus. Sabe o que acontece quando você se deixa ser usado por Deus? Que hoje eu não quero que você se coloque no lugar da mulher, eu quero que você se coloque no lugar de Jesus. Ai, Jesus, credo, faz até o sinal da cruz. Não, isso aí é blasfêmia. Não, Jesus está manifestando o ministério que depois Ele entregou para você, o ministério profético. Ele está entregando, Ele está mostrando como agir no profético para que a igreja se inspire. Sabe o que acontece quando você sai do seu lugar, sai da sua toca e pega os seus dons, tira do buraco onde você enfiou e diz, Deus, está aqui os dons que o Senhor me deu, está aqui a minha capacidade de abraçar pessoas, de amar pessoas, está aqui a minha capacidade de olhar com um olhar de amor sobre as pessoas. Sabe o que acontece? Está lá no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade onde estavam todos os homens. Foi lá, ela simplesmente abandonou tudo que ela tinha na sua mão e foi em direção à cidade para proclamar as boas novas diante de ter visto alguém que apontava para uma realidade dos céus. Você pode fechar os seus olhos? Se você puder, junto comigo, só se você pode, levanta, estende as tuas mãos para frente. E se você puder fazer uma oração, dizer, Jesus, eu sei que você me entregou tantos talentos e dons. Me entrega nas minhas mãos uma pá muito poderosa, uma pá espiritual, para eu cavar o mais fundo, onde quer que esse dom esteja enterrado, eu vou achar. Em nome de Jesus, eu vou achar. Tem pessoas nessa cidade que serão libertas pelo poder da palavra que fluirá em mim e por meio de mim. Pessoas que serão encontradas no horário do meio-dia, fugindo da sua realidade. Pessoas que serão encontradas no horário do meio-dia, que estão fugindo de uma realidade, estão envergonhadas, estão passando por um processo de perseguição. Essas pessoas serão encontradas por mim, em nome de Jesus. Você manifestando o ministério, você olhando para a cidade de forma poderosa e dizendo, eu quero fluir no chamado que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Ainda nesse mesmo espírito, ainda de olhos fechados, comece a dizer, Jesus, eu quero fluir nesses dons. Comece a dizer, Jesus, eu não quero mais viver uma vida mediana na fé. Jesus, eu não quero viver uma vida onde eu sei que você me chamou para viver as maravilhosas obras do teu amor, onde eu tenho vivido simplesmente distante. Não, talvez você seja essa pessoa que está vivendo no meio-dia. Talvez você seja essa pessoa que veio nessa igreja a muito custo. Você saiu do seu meio-dia e veio nesse lugar a muito custo, porque o seu desejo era se esconder e esconder a sua vida pelas acusações que você tem passado, pelas humilhações ou pelo sentimento de culpa. Talvez seja você essa pessoa, mas deixa eu te dizer, você veio no lugar certo, porque hoje, nessa noite, muitos outros aqui nesse lugar estão assumindo uma posição de profetas de Deus, assumindo uma posição não mais de apontar para si, mas apontar para Jesus e declarar aquilo que vem, aquilo que está acontecendo nos céus sobre a tua vida. Essa mulher não foi para casa para chorar, meus amigos. Depois que ela foi humilhada, entre aspas, e que Jesus lembrou, ela viu que Jesus era profeta, porque quando Jesus nos dá autoridade de profética, existe algo espiritual que acontece quando você traz verdades dos céus. E essa mulher não se sentiu acusada, pelo contrário, ela saiu daquele ambiente, agora entendendo que ela também poderia ser uma adoradora. E agora ela vai com alegria pela cidade, ela não vai para casa chorar no banho, não, ela vai agora para a cidade e diz, ei,
Vocês que me humilhavam, deixa eu dizer uma coisa, tá tudo bem eu ser humilhada, mas deixa eu dizer, tem um cara que é profeta, ele está lá em cima, ele tem dito tudo que eu tenho vivido, vamos lá em cima, vocês precisam ver. Ela chega lá em cima com esses homens, a cena é linda, ela está subindo a montanha, chegam os discípulos saíram, não conseguiram testemunhar para ninguém, voltaram com uma marmita na mão, tentaram empurrar a comida para Jesus. Jesus disse para eles, olha, minha comida está no céu, não é essa comidinha que vocês trouxeram. Quando vem a mulher com a cidade toda atrás dela, parece uma cena do The Chosen, ela vem vindo, subindo aquela montanha, tem um papo que rola ali que Jesus olha para os discípulos e diz, ei, os campos estão brancos para as colheitas, porque aquelas pessoas usavam roupas claras, no estilo meio nude, meio branco, por causa do estilo de roupa que eles usavam. Jesus estava fazendo uma analogia com aquelas pessoas todas que subiam, a cidade subia de branco para ouvir Jesus falar, enquanto os discípulos estavam com as marmitas na mão. Talvez você seja como um discípulo, está há muito tempo ouvindo de Jesus, mas ainda só o que restou na sua mão é uma marmita, você ainda não conseguiu entregar para Jesus um testemunho, mas talvez essa seja a noite, esses sejam os dias de Deus te dar uma nova autoridade para você testemunhar do poder de Deus por onde quer que você vá. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou você vai sair desse lugar sem fé de novo para uma... Gente, bater ponto na igreja é a coisa mais chata que tem da vida. Eu tenho horror a bater ponto na igreja. Eu preciso, se eu vier com essa mentalidade para a igreja, perde a graça. Tem gente aqui que está desde cedo. Desde que hora tu está aqui, Jorege? Desde as 9. Desde as 9 da manhã o Jorege está aqui, ó, e todo o time. É a maior parte deles. Se não for por uma grande motivação, meu amigo, se a gente não crer verdadeiramente que Jesus está fazendo algo glorioso, vira só funcionário de uma igreja. Deus não está te chamando para você ser funcionário de igreja. Deus está te chamando para manifestar o poder dos céus, para todo aquele que nele crê seja transformado.